So I choke on sun, and the days blur into one in the backs of my eyes, on the things I've never done. Sheets are swaying from an old clothesline, like a row of captured ghosts of old dead grass. There's never much, but we've made the most. Welcome Todos prontos? Atenção, valendo! Está no ar mais um Botonews, o programa que traz as notícias do mundo dos 12 toques aqui no Mundo Botonista. Eu sou Vinícius Ramalho, muito prazer. E mais um programa, a gente que no mês de março fez... voltamos, né, com os nossos programas, fizemos 2 edições, contamos aí de coisas de vários estados. E aí começou esse mês de abril e a gente já tem muita coisa para falar, porque a bolinha está rolando por todos os cantos. Antes de começar o nosso programa, eu queria agradecer todo mundo que interagiu nessas últimas 2 edições, né, nas primeiras desse ano de 2022, e também pedir que você acompanhe o Mundo Botonista em todas as plataformas. Tem Mundo Botonista no Instagram, tem Mundo Botonista no Twitter, tem Facebook... O nosso canal aqui, se você ainda não está inscrito, se inscreva, ative lá a sinetinha, que toda vez que tiver um novo conteúdo, você fica sabendo antes que todo mundo. E claro que hoje a gente vai trazer muita coisa legal. E ó, tem uma coisa aqui que eu queria falar no início desse programa. A regra 12 toques, ela é jogada em 13 estados do Brasil. E agora a gente tem correspondente em todos os estados. Era uma coisa que o Jefferson colocou aí como meta para esse nosso programa. E a gente conseguiu aí um trabalho árduo. Ele, o Jefferson, fica procurando como é que eu acho com quem que eu falo, não sei o que lá, tal. Certo é que se tem regra 12 toques, tá aqui no Botonews, e hoje a gente vai até apresentar alguns dos novos integrantes aí desse nosso time. Você tá vendo aí na tela, daqui a pouco eu falo quem são os caras novos, eles vão falar um pouco aqui das nossas notícias, mas antes eu vou passar rapidinho aqui por São Paulo. No próximo final de semana a gente vai ter aqui um Open no estado de São Paulo, que é um campeonato individual que tem um formato que ele não divide as séries por ranking, né? Então, é um sorteio aleatório, você pode pegar um juvenil, jogar contra um master, o cara que é da série ouro, jogar com o cara lá que é da série prata, bronze, extra, qualquer que seja. Tem mais de 150 inscritos, vai acontecer lá em Bragança Paulista, campeonato muito legal e que vai homenagear, infelizmente, botonistas que nos deixaram aí nesses últimos anos aí, com essa questão de pandemia. Cada série vai ter o nome de um desses botonistas. O Tom tá nessa lista, que a gente sempre lembra bastante. Tem outros botonistas que vão ser homenageados, o Ismael, caras que quem está aqui em São Paulo conhece. Então, é o seguinte, vai acontecer nesse final de semana, sábado e domingo. Semana que vem a gente volta aqui. Pode ser que tenha alguma novidade, de repente um correspondente novo, para trazer as novidades aqui de São Paulo, para bater um papo aqui comigo. Mas de São Paulo é isso. E agora eu vou começar a rodar aqui pelo país, começando pelo Paraná. Tem um cara aí que quem joga botão conhece ele. O Jefferson falou para mim que é craque, que já ganhou Copa do Brasil e tudo mais. Então é o Luiz Ricardinho, tá com a gente aqui. Paraná que tá fazendo falta aqui. O Jefferson fica louco porque tá lá na terra dele e não tem os caras para falar das coisas do Paraná. Luiz, seja bem-vindo aqui ao nosso Botonews e conte um pouco aí do que já aconteceu nesse ano de 2022 aí no Paraná. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos os amigos aí do Mundo Botonista. Aqui no Paraná, né, apesar de a gente ainda estar no começo de abril, a bolinha já está rolando faz tempo. A gente teve o torneio início, né, em fevereiro, que é um campeonato que é oficial, mas que não conta pontos para o ranking, e a gente já está na terceira etapa, né, das coroas de prata, que são as disputas entre as ligas, né. No Paraná, a gente disputa o campeonato estadual em 2 ligas diferentes. A Liga Metropolitana, aqui, o Núcleo Metropolitano, que envolve os atletas de Curitiba e da região, e a Liga União, que é o pessoal da região de Londrina, né?
Nessa terceira etapa, lá em Londrina, nós tivemos novidades, né? O campeão foi o Lucas Jaca, né? Primeiro título dele na, na coroa de prata da Liga União, campeão invicto, inclusive, né? Chegou na final empatando com o Léo, que conquistou o título. O Léo ficou em segundo. A outra novidade muito interessante para a gente, né? O Fabrício, que é um ex-atleta, né? Que hoje mora fora do Brasil, mora na Inglaterra, estava de férias aqui pelo Brasil e participou da etapa. E mostrou que não esqueceu, né? Venceu o Pedro Prando na disputa do terceiro lugar, 4-2, e conseguiu uma vaguinha no pódio lá na Liga União. Depois dessas três etapas, né, o líder da coroa de prata lá no norte é o Léo, do Londrina, seguido pelo Pedro Valim e pelo Lucas Jaca. Os três foram os três caras que foram campeões, né, nas três primeiras etapas. O Leonardo ganhou a primeira, o Pedro ganhou a segunda e o Lucas Jaca ganhou a terceira. Legal, muito equilíbrio, então, na Liga União. E o que mais você tem para contar? Parece que tem um jovem despontando aí, de projetos anteriores. O que mais você tem para contar aí para gente? O Guilherme, né? O Guilherme, ele é um atleta formado aí nos projetos de desenvolvimento de novos atletas da Liga União. É o rapaz que está de boné aí. Ele é o líder do ranking paranaense no Sub-18, né? Então mostra aí o sucesso, que não é novidade, né, do pessoal de Londrina para formar novos botonistas. O menino aí já está se destacando. Verdade, parece bem, sempre aparece essa molecada aí dessa região. É que eu tô vendo uma molecada aí que já tá ficando grande demais nas fotos, mas sempre despontando. E fala um pouco aí também da região metropolitana, o que você tem para contar pra gente? Esse menino aí é o Thiago, né? O filho do Dalistella, grande professor Dalistella, que também já está participando das etapas, né? Ele ainda está num momento diferente, é um iniciante, né? A gente está tentando trabalhar ele para que ele se desenvolva como atleta e tem futuro, né? A gente vendo ele jogar já pode perceber que ele tem afinidade com o jogo. Azar nosso, né? Porque daqui a pouquinho nós já vamos estar perdendo para ele. Legal, e fala aí dos campeões aí na região metropolitana. Então, aí na nossa etapa aqui, o pódio é de peso aí, né? Fábio Maia foi campeão, venceu o Robertinho na final por 8-6. O Rogério ficou em terceiro, venceu o Dalla Estela por 6-4. Na coroa de prata aqui da Liga Metropolitana, né? Onde a disputa é só entre os atletas aqui do núcleo, o Robertinho é o líder, o Rogério é o segundo, e o Luiz Ricardinho, esse que vos fala aqui, humildemente sustenta a terceira posição. Aí. Vamos ver até quando, né? Conseguimos aguentar. Você sabe, Luiz, que acontece muito isso aqui no Botonews, viu? Os caras que vêm aqui para falar das notícias do estado normalmente acabam despontando, acabam falando de alguma conquista e tudo mais. A gente tem que até dar uma segurada, porque parece que participa do Botonews, está sempre nas cabeças lá. Então, se você já está entre os três ali, acho que nas próximas edições a gente vai falar um pouco mais. Agora, conta pra gente o que tem aí para frente. Já tem alguma etapa, alguma coisa aí marcada? Quando que você já pode te colocar na agenda para você voltar aqui e contar as coisas do Paraná? No dia 30 de abril, né, a gente tem a quarta etapa, e no dia 4 de junho, um pouco mais adiante, a quinta. Entre essas duas, no dias 21 e 22 de maio, aqui em Curitiba, a gente vai ter a Taça Paraná, que é o primeiro campeonato estadual, né? Reunindo as duas ligas, os dois atletas, e a disputa é por categoria, né? Adulto, Master e o Sub-18. Essa quinta etapa que acontece depois da Taça Paraná, para nós aqui, vai ser a referência para distribuir as vagas para a Copa do Brasil no segundo semestre, né? Então, o bicho deve pegar aí nessas próximas três competições. Legal, bom saber que as coisas estão acontecendo aí, bom saber que agora a gente tem você para trazer as coisas aí do Paraná. Fica com a gente aqui que a gente vai continuar rodando pelo país, vai falar mais de regra 12 toques. E obrigado aí pela sua participação, mas fica com a gente que agora a gente vai lá para Minas Gerais falar com o nosso amigo Paulo Schmidt, outro que está fazendo sua estreia hoje aqui no Botonews. Paulo, seja bem-vindo também ao nosso Botonews. Conta um pouco para a gente aí das coisas da regra 12 toques em Minas Gerais. Boa noite, Vini. Boa noite, Peitinho, Luiz, Vécio, Jefferson. Em Minas Gerais, finalmente começamos o campeonato,
os torneios oficiais, esse final de semana com a Taça Minas Gerais, a primeira etapa, a Taça Minas Gerais será em 3 etapas, aí a foto, o aspecto lá do salão, um salão excepcional, botonista as mesas impecáveis, botonista do estado inteiro, várias regiões, 32 botonistas. Aí destaque também a presença do presidente José Pires, o Maninho, que foi prestigiar essa primeira etapa da Taça Minas Gerais, e botonistas de várias equipes da modalidade três toque, modalidade dadinho também presente ali, que vieram também para disputar o 12 toques. Aí o Marcel Maia, campeão da etapa de Juiz de Fora com a equipe do Vetor Norte de Belo Horizonte. Um detalhe, o Marcel Maia é botonista catarinense, ele é de Santa Catarina. Ele mudou para Belo Horizonte e filiou-se ao Vetor Norte, a equipe lá de 12 toques de Belo Horizonte. O vice-campeão Vander Felipe, botonista de 3 toques, excelente botonista, foi o vice-campeão da Taça Minas Gerais. Aí o destaque do torneio do final de semana, Giovanni Araújo, ele é botonista de campanha aqui do sul de Minas, mas ele joga pelo Filadélfia de Governador Valadares. O Filadélfia é equipe nova, está estreando esse ano nos torneios. Aí o botonista Carlos Antônio do Tupi, muitos botonistas do Tupi, o Tupi é uma equipe originalmente de 3 toques, e agora também está com seus botonistas jogando 12 toques. O Carlos Antônio foi o 4º colocado. Aí aspectos aí da final, entre Marcel Maia e Vander. Aí o gol do Vander Felipe ficou em 2º lugar. Vander é um atleta completo, né? Legal a gente ter as imagens, né? Legal a gente ter as imagens aí de lances da decisão, né? Poder ver um pouco. Outro gol dele aí, Vander Felipe, ele perdeu a final, né? O Marcel Maia campeão. Esse é o chute do Marcel Maia. Muito bacana, as mesas muito boas. O salão impecável. E que bom, Paulo. Que legal. Essa primeira etapa aí, 32 botonistas estiveram presentes, e o pessoal está animado para a segunda etapa, que será em Belo Horizonte. Os torneios oficiais em Minas Gerais foi dividido em 3 etapas, a Taça Minas Gerais, e o Campeonato Mineiro será em etapa única. Que legal, Paulo. Bom ver aí que tem bastante gente aí. Você falou em 32 pessoas, gente de outras regras aí abraçando a regra 12 toques. É muito importante, né? O estado de Minas Gerais, que tem tanta gente jogando botão, participarem aí das coisas 12 toques. Fico feliz aí que você traz essas notícias. E vale frisar aí, Vini, que Minas Gerais é um estado muito grande e a dificuldade é enorme. Para você ter uma ideia, de uma ponta a outra dá 700 quilômetros de distância, então é muito difícil. Sim, por isso que vocês têm que fazer essa questão aí de repente, otimizar, né? Fazer talvez menos etapas, mas que o pessoal consiga se programar e estar em grande número. Fico feliz, Paulo. Legal que você trouxe essas notícias. A gente também estava querendo saber das coisas de Minas Gerais. Eu já joguei Campeonato Brasileiro em Poços de Caldas. Então Sim. É legal ver que o pessoal aí está abraçando a regra 12 toques e tenho certeza que é um centro que é muito importante para a nossa regra. Te agradeço também. Portas abertas aqui para a hora que você quiser trazer mais coisas. Fica aí com a gente que a gente vai continuar rodando. A gente já foi para o sul do país, veio aqui para o sudeste. E agora a gente vai viajar até lá ao Nordeste para trazer outro cara que está estreando aqui, o Vécio Souza, lá das Alagoas. Vécio, seja bem-vindo ao nosso Botonews. Conta um pouco pra gente aí o que está acontecendo no 12 toques. Esse aí o Jefferson garimpou, pegou contato com um, com outro, até chegar no pessoal lá das Alagoas que está jogando 12 toques. Boa noite, pessoal.
do Boto News e amigos de outros estados que estão aí conosco nesse vídeo. Nós iniciamos o Campeonato Alagoano esse ano. Tivemos a primeira etapa agora, dia 12 de março, né? Após 2 anos parados. Graças a Deus nós retomamos. Tivemos 10 atletas nessa primeira etapa. Esperamos que nas próximas etapas nós tenhamos mais atletas. Nossos campeonatos são divididos em 9 etapas, ou seja, até novembro nós teremos jogos todo mês. Isso é uma forma da gente matar um pouco a saudade dos anos que estavam parados, né? Nosso torneio foi na sala do nosso clube sede, que é o Carcará, com as nossas mesas. Tivemos 3 clubes participando, foi o Carcará aqui de Maceió, o Pajuçara FM, com um atleta, que é o Vinícius, e o Asa de Arapiraca, que veio jogar conosco. Inclusive, nós tivemos aí o campeão, que foi do Asa de Arapiraca, o Thiago, né? O torneio foi bem disputado, e tivemos um destaque do Carlson, que chegou em segundo. Ele que é sempre o nosso artilheiro, nessa etapa ele está sempre disputando a artilharia. E pódio aí, esse é o final, que é o pódio, com o Thiago em primeiro, o Carlson em segundo, e eu fiquei em terceiro nessa primeira etapa. E a próxima etapa já vai ser agora no próximo dia 9 de abril, próximo sábado. E esperamos que mais botonistas compareçam à nossa etapa, para que tenhamos um campeonato bem disputado até o final do ano. Ó, já mais um que tá no pódio. Aí eu falo, o pessoal participa do Botoninho. O problema é que aí agora vai começar a chover, cara, querendo ser correspondente, porque sabe que se participa do Botonews tem bons resultados. Agora, Vécio, você falou aí de muitas etapas e tudo mais e tal. Tem muita gente, então, jogando 12 toques aí no estado das Alagoas, né? Tem, mas, assim, a gente tem essa época da pandemia teve uma parada, né? Então, Sim. a gente não tivemos novos atletas, né? Mas aqui nós temos ao todo 24 atletas federados, mas alguns que não estão federados, mas que estão jogando com a gente regularmente na nossa sala e nos outros clubes também, né? Assim, então, a expectativa é que a gente vai fazer oficinas esse ano, né? A gente fez uma reportagem agora, na semana passada, que teve o Clássico das Multidões aqui em Maceió, no sábado passado, entre CRB e CSA. A TV Gazeta, que é a reproduzida, que é da Globo, né? Veio fazer uma reportagem conosco, né? Simulando o jogo do CRB e CSA. E foi muito bom. E a reportagem foi muito legal. Então, assim, já teve gente que ligou pra gente para conhecer o clube, para saber como é que joga. E esperamos que até o final do ano mais atletas apareçam para jogar conosco. Que legal essa visibilidade, né, Vécio? É sempre muito importante. Tenho certeza que a gente também aqui no nosso Botonews, tem muita gente que joga botão aí, que procura no mundo botonista as coisas que acontecem nos estados. Então, mesma coisa que eu falei aí, tanto para o Paulo quanto para o Luiz Ricardo, portas abertas. Você já falou que já tem etapa no próximo final de semana. Quem sabe a gente não volta a se falar em breve aí para contar um pouco mais. E como você disse, né, na torcida, a gente fica na torcida junto com vocês aí, para que tenha mais botonistas nessa próxima etapa. Te agradeço por essa participação, a primeira de muitas, tenho certeza, e vou continuar viajando. Fica com a gente aqui, que agora eu vou para o norte do país. Você vê que aqui a gente não para, vai de um lugar para o outro e tudo mais. O cara foi meio mal educado hoje, não me deu nem boa noite, já veio com graça de negócio de futebol, não queria falar de futebol hoje, mas mesmo assim eu vou dar uma moralzinha para ele, né? Porque é aquela coisa, o cara sempre traz boas notícias, o Paulo lá, que está em Amazonas, e traz as notícias. O que você tem de bom para contar para a gente aí, meu amigo? Olá, pessoal, Vinícius, todos aí que estão aqui participando da mesa. É um abraço, é sempre uma alegria poder estar no Botonews, é sempre uma alegria ter novos amigos, né, participando, novos correspondentes. Isso mostra a força do futebol de mesa, da modalidade 12 toques. Bom, aqui no Amazonas nós tivemos no mês de março, exatamente no dia 20 de março, a segunda etapa, né, das competições de 12 toques aqui, que foi a segunda Copa Jefferson Marques. Seu Jefferson, o homenageado, né, foi um dos baluartes aqui do futebol de mesa, que trouxe o futebol de mesa federado ao estado do Amazonas, né? Ele foi até presidente da federação, foi uma figura muito importante, né,
que nos deixou no ano de 2016, mas mesmo antes de nos deixar, deu uma grande força para o retorno do futebol de mesa ao estado do Amazonas, que teve um hiato de mais de uma década parado, e ele foi uma das pessoas que, até o final da vida, sempre deu esse apoio. Nessa competição, teve 12 inscritos, né? De 4 equipes: Rio Negro, Nacional, Banca Forte e São Raimundo, né? Os participantes. E foram divididos em 2 grupos, né? E a fase final, né? As finais, né? Tivemos 3 botonistas do Rio Negro e um botonista da Banca Forte, né? A final foi entre Marlon Maior e Paulo Souza, que aqui vos fala, né? E a disputa de terceiro e quarto ficou entre Afonso e Ulisses. Afonso da equipe do Rio Negro, né? Que aqui é conhecido como o Galo da Praça da Saudade, ou Galão da Massa. E depois tivemos Ulisses, grande campeão, foi bicampeão amazonense, foi vencedor da primeira etapa que tivemos aqui do torneio início, chegou em terceiro lugar. Em segundo lugar, o amigo aqui que vos fala, tive uma melhora razoável diante da competição passada, e o campeão foi Marlon Maior, né? A final dessa segunda etapa foi a disputa de terceiro e quarto da etapa passada. Então vocês veem o equilíbrio, né? Que está tendo aqui no Amazonas. Aí o pódio com os 5 primeiros, né? O Altevi Almeida foi o 5º colocado, e vocês veem aí que tem bastante atleta aí do Rio Negro. O Rio Negro, então, vem forte, mas tem o Ulisses aí da Banca Forte, que está sempre nas cabeças, sempre ganhando títulos. É um dos grandes jogadores do futebol de mesa, da modalidade 12 toques aqui no Amazonas, né? E, se Deus quiser, agora no dia 24 de abril, nós vamos ter uma terceira etapa, que é uma etapa que eu julgo ser a etapa mais importante, até mais importante do que a etapa única do Amazonense, que é uma homenagem a um botonista que perdemos em 2020, da pandemia. O botonista se chama Jonei Picanso. É um cara muito legal, um grande amigo, e que com certeza vamos lotar o espaço lá da federação, as mesas, usar as mesas, todas as mesas, para poder fazer essa belíssima homenagem, porque para manter viva a memória desse nosso amigo, né? Porque o futebol de mesa é mais do que uma competição. O futebol de mesa traz, acima de tudo, a amizade. É o que eu vejo. O grande prêmio, a grande vitória que a gente tem no futebol de mesa são os amigos que fazemos. Isso daí não tem preço. Então, Vinícius, basicamente essas são as informações aqui do estado do Amazonas. Que legal, Paulo, que legal. E acho que essas homenagens, eu costumo dizer muito isso, né? Recentemente eu vi nas redes sociais aí dos filhos dele, né? O Anacleto, que sempre foi um grande cara aqui em São Paulo, e pai do Quinho, né? Do Cezão, que também joga lá no 15, 11 anos já que ele nos deixou, né? E acho que essas homenagens, elas são muito válidas para que a gente continue fazendo o que essas pessoas gostavam tanto de fazer, que é jogar o nosso futebol de mesa, e acima de tudo, levar os bons exemplos dessas pessoas. Acho muito legal essas iniciativas. A gente falou aqui de São Paulo que vai ter essas homenagens, vocês fazendo isso aí no Amazonas. Claro que a gente gostaria que esses caras estivessem com a gente, mas acho que essas homenagens são muito válidas. Então, parabéns aí pela iniciativa. E, assim, só para dar uma descontraída, não vou deixar de descontrair, hoje você tomou amarelo, tá? Então é bom que você se comporte, porque senão na próxima você toma vermelho e você não volta mais, viu? Porque eu prometo que eu não falo nada para ninguém bater no meu celular que estiver na minha mão. Prometo, juro. Valeu, Paulo. Obrigado. Continua aqui com a gente. Desculpa as brincadeiras aí. O negócio aqui é descontraído. Vamos agora para o Nordeste. Esse cara aí já é conhecido por todo mundo, o Alexandre Raposo Pentinho. O cara tem programa de TV lá, fala fácil e tudo mais. E vem aqui sempre para falar do nosso futebol de mesa. Pentinho, seja bem-vindo. Você sempre aí com as notícias de Pernambuco, que tem tanta gente jogando a regra 12 toques, né? Oi, Vinícius, boa noite. Boa noite aos colegas que estão estreando hoje também. Paulo Souza. Então, o que acontece? Domingo tivemos aí a festa novamente do futebol de mesa pernambucano, com a primeira etapa da modalidade 12 toques, que foi realizado na cidade de Caruaru, na ABB. Então tivemos 111 jogadores, tá?
entre Master e adulto, 28 Masters e 83 adultos. Tá? Como sempre, foi muito bem organizado pela ABB. Você pode ver nas imagens aí, com distanciamento, máscara, e vamos seguindo em frente nessa luta pelo nosso retorno. Tá? Então, tivemos aí, vou falar do Master da segunda divisão, uma surpresa. O Marcelos foi o campeão da segundona, e ele é o atual campeão da primeira do ano passado. E caiu na segunda e levou a segunda também. Tá certo? O vice foi Vaga, da ABB Caruaru, e o terceiro lugar, Galvão, do Ibis, esse rubro-negro aí de baixo. No Master da primeira divisão, nosso presidente Éder Sérgio levou aí o título da primeira. O vice foi Djalma, do ZZ, e o terceiro lugar foi Humberto, da APCF. Tá? E já no adulto da segunda divisão, tivemos o campeão foi o Chico, do Unimesa, o vice foi Léo Oliveira, da ABB também, e o terceiro lugar foi o Denner, do San Martín. Tá? E nesse contexto todo, nós tivemos ainda o campeão do adulto, tá? Foi o Wallace, e o vice foi Matheus Tiné, do Unimesa. E o terceiro lugar, Mateuzinho. E foi o grande campeão do adulto, aí, o nosso Wallace do Santa Cruz. E, paralelo a isso, nós tivemos, e eu vou ficar devendo para uma outra oportunidade que tenha mais tempo, tivemos a primeira rodada da Copa Pernambuco de Equipes. Mas isso aí é um pouquinho para frente e vamos tocando a ficha aí. Legal, Pentinho. Legal ver mais uma vez essas imagens aí do ginásio lotado. Eu acho que isso era aquilo que a gente mais queria, né? Ver esses pódios aí com tanta gente, tantas séries. Pernambuco que cada dia coloca mais botonistas para jogar a regra 12 toques. Legal que você traz essas notícias aí. E é tanta notícia lá do Pentinho que você vê, ele tem que deixar coisa para as próximas. Só mais um detalhe. Falar, conte. Só mais um detalhe. Estou olhando aqui minha memória auxiliar. Dia 1º de maio, teremos a primeira fase do Pernambucano de Equipes. E no dia 22 de maio, teremos a segunda etapa do Pernambucano individual e mais a segunda rodada da Copa Pernambuco de Equipes. Esses aí são os próximos compromissos, tá, do futebol de mesa pernambucano. Que legal, Pentinho. Que legal ver que a coisa está acontecendo, tanta coisa aí em Pernambuco, que para mim é um dos estados que nos últimos anos mais cresceu, né? Tanto em número de jogadores, mas acima de tudo também na competitividade. Eu acho que para quem disputa as competições nacionais percebe essa questão do pessoal de Pernambuco aí cada vez chegando mais forte. Para quem for fazer bolão aí do Campeonato Brasileiro individual que vai ter aqui em São Paulo, dá uma olhada nos caras de Pernambuco lá, que tem uns caras lá que estão jogando muito bem. Então, é muito legal ter você aqui para fechar esse nosso giro, né? Vocês viram aí que a gente voltou por todos os cantos do país. A gente, como a gente já falou nas edições anteriores, né? A nossa ideia é fazer um programa quinzenal, mas também a gente não quer ficar com uma coisa muito engessada, porque o nosso trabalho, e a gente tem feito isso, conversado com os nossos correspondentes, é para cima de tudo, quando eles tiverem notícia, mandar para a gente, falar o que está acontecendo, para que a gente tente trazer a coisa mais quente possível para você que acompanha o nosso Botonews. Então, é nesse sistema, é muita gente para falar, a gente hoje teve aí 5 correspondentes, a gente faz desse jeito meio rápido e tudo mais, com os principais destaques, mas acima de tudo, trazendo, como a gente disse, 13 estados que praticam essa nossa regra 12 toques. O mais legal é ver esses caras aparecendo, gente nova e tudo mais. E eu já vou para os finalmente, eu sempre peço pro gol, porque a campanha vai tocar. Olha lá, tocou, hein? Eu combino com o Jefferson, eu costuma dar sempre muito certo. Então é isso. Muito obrigado ao Pentinho, ao Paulo Souza, ao Luiz Ricardo, ao Paulo Schmidt, ao Vécio lá nas Alagoas, que participaram dessa edição do nosso Mundo Botonista. Mais uma vez eu agradeço todo mundo que ficou até aqui acompanhando o nosso Botonews. Deixe sempre a sua sugestão, comenta com a gente. Pô, e aí, tá legal, não tá legal? Podia ser de um formato diferente.
tem que falar mais de tal coisa e tudo mais. A gente está aberto aqui a sugestões de todo mundo que pratica a regra todos os toques, mas acima de tudo, a gente quer falar com todos os estados. Deixo aqui a minha dica que eu deixei no começo do programa. Acompanhe as redes sociais do Mundo Botonista, Instagram, Twitter, Facebook. Tem aqui o nosso canal que você já deve estar inscrito. Se não tiver, é só se inscrever lá e clicar na sinetinha para saber antes que todo mundo, quando tiver um conteúdo novo, e sempre tem conteúdo novo aqui no nosso Mundo Botonista. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todo mundo. Hoje não vou pedir música não, vou deixar o Jefferson fechar com alguma coisa boa aí, que eu sei que ele tem sempre algo legal aí. Tem sugestões aqui, o Sgt. Pink, o Pearl Jam, o Rush depois outro dia, tem Beatles aqui na minha camiseta. Deixa alguma sugestão para ele fecha esse nosso programa e a gente volta. Provavelmente já na próxima semana para trazer mais novidades da regra 12 toques pelo país. Muito obrigado e até lá. You're still alive, she said. Oh, do I deserve to be